Fala fiel, esse é o canal do Fielzão e o Coringão tem decisões precipitadas. Nós vamos falar nesse vídeo sobre essas decisões com a palavra de Marcelo Paz. Por isso peço, fique até o final do vídeo. Se você é um corintiano raiz e gosta desse conteúdo, já deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o corintiano, porque aqui no canal do Fielzão você não perde absolutamente nada do que acontece no Coringão. Vamos direto ao ponto. Marcelo Paz, em entrevista coletiva, confirma a proposta oficial da Lazio da Itália sobre Yuri Alberto. Pois bem, já é o segundo time da Itália com interesse no Yuri, oferecendo milhões para arrancar definitivamente o atacante de 24 anos do Coringão. Yuri Alberto, que definitivamente está muito propício a ir para o futebol italiano, no qual não se reapresentou aí nos primeiros dias no CT Joaquim Grava, porque estava em viagem à Itália, buscando ali resolver as pendências da cidadania italiana. Então está muito propício que definitivamente ele vai jogar no futebol italiano. Agora, a pergunta que não quer calar: qual time, quais valores, o que o Corinthians vai decidir sobre o Yuri Alberto? Uma coisa é certa, uma das decisões precipitadas do Coringão é a venda de Yuri Alberto. Eu já quero ouvir a sua opinião. Você concorda com a venda de Yuri Alberto, seja agora, nessa janela, ou na janela do meio do ano pós-Copa do Mundo? Você está de acordo o Coringão vender o Yuri Alberto? Já deixa aqui nos comentários. Bom, segundo as informações aí pela ESPN, o valor apresentado da Lazio da Itália foi de 24 milhões de euros, cerca aí de 150 milhões de reais pelo atacante de 24 anos. A ideia do Coringão seria manter parte do elenco, campeão paulista de 2025, campeão da Copa do Brasil, porém alguns jogadores em muita ascensão dificilmente vai se manter no elenco. É o caso do Yuri Alberto, é o caso do Memphis Depay, é o caso do Breno Bidon, é o caso do Hugo Souza. Claro que um ou outro jogador fora esses podem também se destacar ao longo da temporada, mas esses são os principais, os mais badalados, que têm sido aí especulados por clubes da Europa. Agora, Coringão tem a decisão nas mãos. O Yuri Alberto tem contrato até 2030, mas outros jogadores, a exemplo do Depay, contrato até o meio do ano, eu já falei aqui. Então são decisões importantes que o Corinthians não pode se precipitar em fazer burrada. Então vamos lá, Marcelo Paz, tome muito cuidado nas suas decisões, tome muito cuidado naquilo que você vai fazer. A mesma coisa o seu Osmar Stabile. O time do Parque São Jorge tem 40% dos direitos de Yuri Alberto. Os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia e 10% é do próprio Yuri Alberto. O Yuri, que chegou no Corinthians em 2022, renovou o contrato em meados de 2025 e estendeu até 2030. 58 jogos na última temporada, sendo 19 gols em 2025, 3 assistências, foi decisivo marcando gols importantes nas finais do Paulistão e da Copa do Brasil. Então, por isso que eu cravo aqui, na minha opinião, seria precipitada essa decisão de vender o Yuri Alberto, mesmo que o Corinthians venha embolsar valores enormes, significantes, mas eu acho que pela idade, pela qualidade, poderia valorizar mais, conquistando mais títulos, principalmente agora com a participação na Libertadores, tendo Supercopa, novamente a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu acho que teria tudo para o Corinthians valorizar mais ainda o Yuri Alberto. E já emendo esse assunto no Anderson Talisca, no qual tem interesse de vir para o Coringão, ele que é corintiano já assumido, e a prioridade dele numa volta para o Brasil seria definitivamente o Coringão. A fonte ESPN passou a informação desse interesse do Corinthians no Talisca, do Talisca no Corinthians. O meio-campista é um ponta-direita, atualmente joga no Fenerbahçe, tem 31 anos. O nome dele foi oferecido, porém os valores são considerados altíssimos. O foco principal da nova gestão é redução de custo. Eu já vou falar sobre um grande valor de redução de custo que o Coringão vai ter com a saída de alguns jogadores. Então, se torna um pouco desequilibrante a vinda do Talisca para o Corinthians. Porém, com essa possível saída do Yuri Alberto, abre um grande espaço na folha salarial para que o Corinthians possa equalizar aí a vinda do Talisca.
no qual também tem como asterisco, no meio do ano, se o Yuri Alberto sair, a saída também do Depay, que recebe também uma bala e abriria também mais um grande espaço na folha salarial do Coringão. Talisca já é um desejo antigo da torcida e da diretoria do Corinthians, sendo ele um torcedor do clube, mas sua contratação é uma utopia financeira, como eu comentei aqui. Em 2026, o Corinthians e o Bahia são destinos do jogador. No caso, o Bahia, muito por conta da SAF, tem grana para poder bancar o jogador. Quais são os pontos chaves? Desejo do jogador. Talisca quer retornar para o Brasil, priorizando o Corinthians, por torcer para ambos os clubes, seja o Corinthians, seja o Bahia, e isso agrada os interesses da diretoria pela função, pela identificação e pela qualidade também. O obstáculo, obviamente, é o salário, cerca aí de 2 milhões ou mais, segundo a avaliação feita em dezembro de 2025. Então, em resumo, Talisca quer jogar no Corinthians, o clube gostaria de tê-lo, mas o fator que impede é o financeiro, que impede as negociações de avançar. Na sua opinião, aceitaria Anderson Talisca no Coringão? Deixa aí nos comentários. Acha ele uma opção melhor do que o Yuri Alberto hoje? Deixa aí nos comentários. Claro que são posições ali, características um pouco diferentes, mas indiscutivelmente são jogadores de qualidade. E se tratando dessa questão financeira, o Coringão teve um alívio financeiro, terá um alívio financeiro com a saída de alguns jogadores, no caso do Maicon, do Romero, do Thales Magno, jogadores aí que custava valores consideráveis para o clube. Eu fiz aqui algumas anotações. A economia mensal com a saída de Fagner, Maicon, Romero, Thales Magno e Félix Torres seria uma economia de 3,2 milhões de reais. Ou seja, seria o salário do Talisca e ainda sobraria. Folha salarial em 2025, 22 milhões. E a meta de redução para 2026 é a redução de 6 milhões. Então, é uma redução significativa. E até de jogadores que não agregavam praticamente nada. Eu vou aí botar entre parênteses o Romero, pela importância, pela significância de tudo que representou e do que foi, principalmente em 2024, mas o Fagner estava emprestado, o Coringão bancando. O Maicon, aquele jogador limitado, cansado dentro de campo que a gente sabe. O Thales Magno, uma piada, uma vergonha. E o Félix Torres, uma mentira, porque a gente vê um Félix Torres no Corinthians e vemos outro ele lá na seleção do Equador. Então, é de fato um grande alívio, um grande respiro financeiro que o Corinthians vai ter em 2026 em relação à saída desses jogadores. Bom, vamos ver o que vai desenrolar nos próximos dias sobre essa questão do mercadão da bola. Gabriel Paulista já chega, já falou, já está fazendo aí os exames médicos, então chega possivelmente para disputar a vaga ali de titular com o André Ramalho, com o João Pedro Tchoca, para fazer dupla ali, possivelmente com o Gustavo Henrique. Outras informações aqui relevantes do Coringão, Marcelo Paes hoje também na sua entrevista coletiva falou a respeito de alguns jogadores em passe de renovação, de empréstimo, e ele mencionou aqui a situação de alguns jogadores. Em relação à renovação do Memphis, diz que ainda não iniciou as tratativas de renovação, porque o foco é formar o elenco, encontrar situações criativas, e ver também a questão da saída de jogadores, ver como que vai ficar a situação. O jogador tem peso grande que vale, produz, tem imagem, agrega ao clube, então até o momento não conversou, mas no momento certo vai procurá-lo para conversar. Eu já falei sobre isso, o Corinthians não pode perder tempo. Já falei sobre a proposta da Lazio sobre o Yuri Alberto, Gabriel Paulista chegando, já falei também. A renovação do Angileri ainda é um impasse porque o Corinthians tem limitações financeiras, então ainda está sendo discutido porque o Corinthians não pode ultrapassar o seu limite. E a questão do Félix Torres, se vai ou não para o Internacional. Tem sim, ele confirmou a negociação com o Inter, o jogador deve seguir esse caminho, tem qualidade, joga na seleção, mas perdeu espaço no Corinthians, não só pela questão de qualidade, mas também, a gente sabe, as infantilidades, imbecilidades e irresponsabilidades de
Félix Torres. Já Pedro Raul está definitivamente nos planos, tem a possibilidade de atuar, se titular, fazer gols, principalmente aí com o calendário, mas também está aberto a negociações caso apareça algo interessante. A mesma coisa Alex Santana e Héctor Hernandes, que treinam separados, tem idade, tem uma boa visibilidade de mercado, então interessa o clube usá-los os dois para negociação. E ele falou também sobre a saída de Maicon. Tem uma história no clube, não foi possível a permanência porque extrapolou os limites financeiros, não estava acertado antes que ele chegasse, porque era o Fabinho Soldado, ele chegou dia 27 de dezembro, no caso o Marcelo Paes, começou a atuar a partir do dia 28, e foi feito aquilo que era possível, aquilo que não coube dentro dos padrões do que o Corinthians busca, então já não cabe mais, por isso foi para o Atlético Mineiro, que seja feliz lá no Atlético Mineiro. Então essas foram aí, resumidamente, as palavras de Marcelo Paes. Vemos muita competência, muita seriedade, muito comprometimento na sua postura, e se fizer o que fez, basicamente, no Fortaleza, certamente fará um bom trabalho. Mas peço a vocês, fiéis, tenham paciência, esperem, não tirem conclusões precipitadas da cabeça de vocês. Deixe o cara trabalhar, deixe o tempo passar. A gente poderia ter tomado decisões precipitadas, assim como coloquei aí no título, sobre o Dorival e ter mandado o cara embora, e vimos o que ele fez na Copa do Brasil. E por conta daquilo que ele fez, da qualidade, da capacidade que ele tem, está sendo mantido para 2026. Então vamos com calma. Temos que ter paciência, não podemos deixar a ansiedade tomar conta e aí a gente tomar essas decisões precipitadas no qual estou mencionando aqui. Então é muito importante a gente saber relevar determinadas coisas. Agora, se começar a fazer burrice, fazer merda, a gente vai pedir a cabeça dele, certamente. Corinthians e Flamengo, Supercopa do Brasil, 1º de fevereiro, essa decisão nacional. A CBF aí fez o sorteio dos ingressos, né, dos setores. Vamos trazer aqui a informação para vocês. Acredito que muitos já estão sabendo aí das informações, mas eu gostaria aqui de compartilhar o meu ponto de vista. Então diz assim: CBF define setores das torcidas de Corinthians e Flamengo para a Supercopa do Brasil. Em sorteio realizado pela própria CBF, ficou estabelecido que a torcida corintiana ocupará os setores oeste e sul do estádio, do Mané Garrincha, enquanto os torcedores do time carioca ficarão nos setores norte e leste. Vale destacar que os setores destinados ao alvinegro, no caso ao Corinthians, costumam ter menor exposição nas transmissões televisivas, já que tradicionalmente o lado leste é o mais explorado pelas câmeras durante as partidas. A escolha do Mané Garrincha como palco da decisão encerrou um período de definições com a CBF, blá, 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 blá. Bom, tinha que ter, pelo menos, alguma coisa que favorecesse a cariocada, né? É sempre assim. Jogos da CBF, finais promovidos pela CBF, envolvendo times cariocas, principalmente a mulambada, o Varmengo, tinha que ter alguma coisa, pelo menos no mínimo. Na imagem na televisão, os caras vão colocar lá a torcida do Flamengo, vão botar microfone na torcida do Flamengo, vão dizer que os caras estão cantando mais, e eu não sei como até agora não meter a mão nos ingressos. Vão ficar de olho bem aberto para ver isso, hein? Até o momento foi decidido que vai ser 50% para cada. Vamos ver como que vai ser isso. Até agora não teve nenhum pronunciamento em relação a isso, apenas o sorteio dos locais ali, dos setores para as torcidas, mas vamos ver como que vai funcionar. Certamente vamos acompanhar de perto, estaremos lá também, em Brasília, e tenho certeza que o bicho vai pegar, a expectativa já é enorme, o Corinthians buscando mais um título, o primeiro título da temporada 2026, e certamente o Corinthians coloca como prioridade essa decisão. Vamos ficar de olhos bem abertos, porque não podemos permitir, esperamos uma postura da nossa diretoria e para cima da CBF sobre qualquer intervenção de prioridade,
para a mulambada, para o Varmengo, porque historicamente isso sempre aconteceu e nós já estamos saturados, cansados disso. Coringão se prepara para o jogo contra a Ponte Preta nesse domingo. Há relatos, há boatos aí de que a decisão do Supremo Tribunal de Desportos pode voltar atrás em relação ao público na arena. Eu desacredito disso, eu acredito que vai se manter. Se houver aí um retrocesso, pode ser levado para alguma outra partida, porque muitos torcedores, assim como eu, já garantimos os nossos ingressos, isso geria transtorno, problemas, enfim. Então acredito que a decisão vai se manter. Então, domingão, 4 da tarde, Corinthians e Ponte Preta, estaremos lá na Neoquímica Arena e amanhã voltaremos aqui com o pré-jogo, contando todas as informações relevantes, importantes, tudo que cerca de informações, de notícias e bastidores sobre essa partida. Então, já se inscreve no canal, ativa o sino aqui no YouTube e no TikTok para que você não perca nada do que se refere ao Coringão. Forte abraço a todos e vai Corinthians!